A guerra no entorno do Irã ganhou um novo símbolo de poder e de pressão, e nessa segunda 20 de abril de 2026, o foco deixou de ser apenas navio, míssil e bloqueio. O que está no centro da atenção agora é a suspeita de que os Estados Unidos colocaram em operação sobre a região um sistema tão secreto que nem foi assumido oficialmente, o drone RQ-180, uma plataforma de reconhecimento furtivo que, no papel público, praticamente não existe. Essa é a linha central do caso que tomou força nas últimas semanas. O que aconteceu? No dia 18 de março, imagens feitas em Larissa, na Grécia, mostraram uma aeronave de asa voadora pousando na base local. A notícia saiu primeiro no portal grego On Larissa, que tratou o avião como um B-2. Mas a forma da aeronave, o trem de pouso e os detalhes visíveis fizeram analistas especializados apontarem outra direção. Aquilo parecia muito mais o misterioso RQ-180 ou alguma evolução direta dele. Quem está no centro disso? A Força Aérea dos Estados Unidos, a Northrop Grumman, analistas de defesa e, no pano de fundo, o Irã, alvo potencial de uma vigilância muito mais profunda do que se dizia até aqui. O detalhe decisivo é que Larissa já é um ponto usado por forças americanas, inclusive para operações com MQ-9 Reaper. Isso transformou a imagem curiosa em algo mais grave, um indício concreto de que um ativo altamente sensível pode ter sido deslocado para uma posição avançada, perto bastante para sustentar missões ligadas ao conflito. E como reagiu Washington? Com silêncio. Até agora, autoridades americanas não confirmaram nem explicaram oficialmente a presença da aeronave. É nesse ponto que entra a pergunta mais importante: como esse drone se encaixaria no conflito? A resposta é simples. O Irã ainda mantém ameaça real com lançadores móveis de mísseis, posições subterrâneas e capacidade de dispersar alvos por grandes áreas. Especialistas ouvidos e analisados pela The War Zone destacam que o problema central dos Estados Unidos e de Israel não é apenas atacar, mas localizar rapidamente onde estão os lançadores antes que eles disparem. Esse desafio cresce porque muitos veículos podem parecer caminhões comuns, mudam de posição com rapidez e até operam perto de estruturas endurecidas ou subterrâneas. Mesmo após semanas de ataques, a Associated Press observou que o aparato militar iraniano segue capaz de provocar caos regional e impacto político e econômico. Então, o que seria exatamente o RQ-180 nesse cenário? Não um bombardeiro, mas um olho quase invisível. As análises mais recentes apontam que a aeronave vista na Grécia exibe grandes aberturas ópticas sob a fuselagem, capazes de observar o terreno e o horizonte em ângulos amplos. A leitura dos especialistas é que esse sistema pode combinar sensores visuais, radar de abertura sintética e radar de indicação de alvos em movimento no solo. Traduzindo para uma linguagem direta, ele serviria para encontrar movimento, seguir deslocamentos, identificar padrões, enxergar de dia ou de noite e ajudar a separar alvo real de engano. Esse é o tipo de capacidade que muda o jogo numa guerra em que o inimigo depende de mobilidade e surpresa. E o como fica ainda mais claro quando se olha o desenho da missão. A própria análise técnica indica que, voando em grande altitude, essa plataforma pode fazer órbitas de vigilância à distância, mantendo cobertura contínua sobre uma área sem precisar entrar de forma óbvia no centro do perigo. Os sensores também podem captar emissões de rádio e localizar fontes no terreno. Isso significa que, em vez de apenas ver um alvo, o sistema poderia montar um quadro inteiro da batalha em tempo real e repassar dados para quem vai atacar. Em resumo, primeiro ele encontra, depois ele acompanha, depois ele alimenta a cadeia de tiro. É por isso que esse drone chama tanta atenção. Não porque explode, mas porque torna a explosão dos outros muito mais precisa. Quem acompanha esse tema há mais tempo sabe que o RQ-180 não surgiu do nada. A Aviation Week já tratava, em 2013, de um grande sistema secreto de reconhecimento furtivo ligado a Northrop Grumman. Em 2020, a mesma rede publicou que uma possível foto da aeronave havia aparecido sobre a Califórnia e citou apelidos como Great White Bat e Chicaka, além de relacionar o símbolo a um esquadrão de reconhecimento que seria apontado como parte dessa estrutura. Ou seja, a aeronave não foi inventada agora.
O que mudou é que, pela primeira vez, ela parece ter saído da sombra de maneira muito mais visível, justamente no momento em que a pressão sobre o Irã exige um nível extremo de vigilância. Isso ajuda a responder também o porquê político e estratégico. Se os Estados Unidos realmente colocaram esse ativo para operar perto do teatro iraniano, a mensagem é pesada. Washington não estaria apenas tentando punir Teherã com ataque e bloqueio, estaria buscando dominar o campo invisível da guerra, rastrear, prever, sufocar e reduzir a margem de surpresa da nação iraniana. Isso combina com o momento atual, em que o governo Trump mantém a pressão militar e financeira ao mesmo tempo, enquanto negociações seguem frágeis, e o risco de nova escalada continua sobre Hormuz e sobre toda a região. No fim, a história pode ser resumida assim. O que apareceu foi uma possível prova de que os Estados Unidos estão usando uma plataforma furtiva de inteligência de altíssimo nível. Quem movimenta isso são a estrutura militar americana e seus aliados na campanha contra o Irã. Com o debate vivo hoje, em 20 de abril de 2026, com ligação direta ao conflito iraniano. Como isso funcionaria? Seria por meio de vigilância avançada, rastreio de alvos móveis e integração com ataques. E por que isso pesa tanto? É porque o Irã ainda conserva a capacidade de reação. E porque a guerra moderna não depende só de força bruta, mas de quem enxerga primeiro. Se essa leitura estiver correta, o que voou sobre o Irã não foi apenas um drone. Foi um aviso silencioso de que a guerra entrou num estágio ainda mais frio, mais técnico